Quando aparecer aí em cima, o Zoom, live on Facebook. Pronto, já estamos online pelo Facebook. Deixa eu só copiar o link. Colocar lá no grupo para os nossos irmãos oblatos poderem acompanhar, né? Pronto. Pronto. Então, boa noite a todos. Benedicite. Benedicite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais um dia de estudo da regra de São Bento. Momento de espiritualidade beneditina, momento para nós estudarmos essa regra tão santa, que há mais de 1.500 anos vem santificando tantas pessoas, né? Nós tivemos até hoje 23 papas beneditinos, mais de 3.000 santos beneditinos, e todos por intermédio dessa regra maravilhosa de São Bento. E, sobretudo, neste tempo em que estamos, neste tempo de pandemia, onde é necessário buscar uma harmonia interior para podermos viver bem, passar bem este tempo, que vai passar. Nós precisamos ter fé, esperança e confiança nesse Deus que é Pai e que nos ama infinitamente. Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar mais uma noite de estudos com a oração inicial. E eu convido a irmã Djanira. Boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos iniciando mais um estudo, né, da regra de São Bento. E hoje um dia muito especial, lembrando que hoje, né, nós comemoramos o dia de nosso pai São Bento. Então, apesar que na igreja, né, liturgicamente, ele caiu por conta de estarmos na quaresma, hoje é quinto domingo da quaresma, então não foi colocado na solenidade da liturgia, né, mas nós lembramos, como beneditinos, com muita alegria e devoção a São Bento. E pedindo hoje que ele interceda por todas as famílias, por esse tempo difícil de pandemia, rezando pelo fim dessa pandemia, né, que ele interceda a Deus por nós e por todo o nosso mundo, né, para que possa ficar livre desse vírus. Então, para iniciarmos esse momento, vamos invocar o Espírito Santo. Hoje nós estamos estudando sobre o capítulo 5, que fala da obediência, né? Então, tão importante para nós essa obediência, primeiramente a Deus, e realizar realmente a vontade de Deus em nossas vidas. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que enchuísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Bento, rogai por nós. Com alegria hoje, estamos comemorando o traslado de São Bento, né, dia 21 de março. E nós temos hoje por convidada para refletir sobre o capítulo 5º, sobre a obediência, a irmã Silvia. Irmã Silvia que está conosco aqui no colégio há pouco tempo, né, irmã? Irmã, a senhora quer se apresentar para nós? Sim. Irmã Silvia, seja bem-vinda. Apresente-se para nós um pouquinho. Olá. Então, eu sou a irmã Silvia. Eu estou aqui no colégio há 2 meses, mas estou na congregação há 27 anos.
e eu fiz os votos fazem 21 anos. Então, eu tenho uma caminhada aí, nem tão longa assim, né? Mas também não tão curta. E é uma alegria estar com vocês, a comunidade dos Oblatos e de todos que estão conosco nesse momento em que nós vamos refletir o capítulo 5º da regra de São Bento, no dia que nós celebramos a sua morte, quer dizer, a sua Páscoa, o seu encontro definitivo com Deus. Que Ele nos ajude também a termos um encontro com Deus através do estudo da regra. Sim, obrigada, irmã. Bom, então vamos falar um pouquinho deste dia, antes de adentrarmos no estudo do capítulo 5º. Vamos falar um pouquinho deste dia tão especial para nós beneditinos. Nós beneditinos, para os cistercienses, para os trapistas também, né? Todos que seguem a regra beneditina. Bom, houve um homem de vida venerável, bento pela graça e bento pelo nome. O calendário monástico ele reserva este dia 21 de março para a festa do trânsito de São Bento, concedendo ao pai dos monges do Ocidente não apenas uma, mas 2 memórias no ano litúrgico, sendo a principal dia 11 de julho. Sim, a gente tem 2 dias. Assim que Deus lhe deu a conhecer o dia de sua morte iminente, São Bento pôs-se a preparar o seu túmulo. Então, eu vou ler para vocês a passagem de um trecho do livro de São Gregório Magno, do livro Diálogos, lá no capítulo 37, que narra o trânsito do nosso pai São Bento. No mesmo ano em que devia partir desta vida, Bento anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam e a outros que moravam longe. Aos presentes, acrescentou que guardassem em silêncio o que ouviram, e aos ausentes, ainda deu a saber o sinal que se produziria para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. 6 dias antes de sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia fez-se levar ao oratório pelos discípulos. Ali, muniu-se para a partida, com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiando nos braços dos discípulos, os membros já enfraquecidos, ficou de pé, com as mãos elevadas para o céu, e entre palavras de oração, exalou o último suspiro. No mesmo dia, foi comunicada a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e o outro distante, igual visão. Ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e cintilante de inumeráveis luzes, estendido desde a cela de Bento até o céu, em direção do Oriente. No alto estava um homem de venerável e resplandecente aspecto, que lhes perguntou que caminho era aquele que contemplavam. Eles confessaram que ignoravam. Então lhes disse: esse é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu ao céu. Assim aconteceu que, como os discípulos presentes viram a morte do santo varão, também os ausentes dela tiveram conhecimento, pelo sinal que lhes fora prenunciado. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construíra no lugar onde ficava o altar de Apolo, que ele destruíra. Salve nosso Pai São Bento, homem de vida venerável, bento pela graça e santo também pelo nome. Viva o nosso Pai São Bento. Então, essa é a narrativa do livro de Diálogos, em que São Gregório Magno escreveu, o primeiro Papa beneditino. Bom, irmã Silvia, vamos então começar o estudo do capítulo 5 da regra do Pai São Bento. Vamos falar da obediência, uma virtude nossa que é tão necessária nesse tempo.
Então, vamos lá? Uma virtude tão necessária, especialmente no nosso tempo. Nós temos que aprender de novo a ser obedientes. A segunda leitura de hoje nos chama justamente a isso. Estamos num caminho de seguimento de Cristo e queremos imitar o Mestre. E no versículo 8 da carta aos Hebreus, desculpe, no capítulo 6, capítulo 8, versículo 8 da carta aos Hebreus, diz assim, que mesmo sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. E São Bento já fala lá no capítulo 58, ele fala para ver se o candidato é solícito aos opróbrios, quer dizer, às dificuldades. O sofrimento é que nos faz buscar verdadeiramente a Deus pela obediência. Então, vou pedir para a Angélica compartilhar conosco a tela da apresentação, para a gente seguir esse capítulo 5, seguindo as pegadas do Senhor. Então, o primeiro slide é o capítulo 5 na íntegra, como está lá na regra. E o primeiro degrau da humildade é a obediência sem demora. É peculiar aos que estimam nada haver mais caro que Cristo, por causa do santo serviço que professaram, por causa do medo do inferno, ou por causa da glória da vida eterna, desconhecem o que seja demorar na execução de alguma coisa, logo que ordenada pelo superior, como por Deus ordenada. Deles diz o Senhor, logo ao ouvir-me, obedeceu-me. E do mesmo modo diz aos doutores, quem vos ouve, a mim ouve, pois são esses mesmos que, deixando de imediato as coisas que lhes dizem respeito e abandonando a própria vontade, desocupando logo as mãos, deixam inacabado o que faziam e seguem com seus atos, tendo os passos já dispostos para a obediência, a voz de quem ordena. E quem, num só momento, ambas as coisas, a ordem recém-dada do Mestre e a perfeita obediência do discípulo, são realizadas simultânea e rapidamente na prontidão do temor de Deus. Pode passar o terceiro slide, Angélica, a gente volta no segundo depois. Mais um. Aí. A obediência, só para a gente ver a etimologia da palavra, né? Ela vem do latim ob audire, que quer dizer escutar com atenção. Atenção de ob e audir de escutar. Então, não é qualquer escuta, mas é escutar com atenção. Isso a gente pode perceber muito quando a gente está... eu não falei, mas eu sou professora. Então, quando a criança se interessa pelo assunto, ela fica bem olhando, assim, prestando atenção naquilo que a gente está falando ou nos nossos gestos. Então, a obediência é esse escutar, mas com atenção. Pode ser classificada como uma das virtudes que define um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Né? Então, aqui são palavras que, para nós, às vezes a gente não gosta muito, né? Aceita ordens, a gente não gosta que deem ordens para a gente, né? A gente gosta que peça por favor, com cuidado, mas aí São Bento fala que é ordem. E aí tem uma palavra de Deus que nos ajuda a aceitar a obediência. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 16. Então, obedecer
é obedecer a alguém que faz as vezes do Cristo aqui na Terra, é obedecer o próprio Deus. Então, a gente tem que estar bem atento que a obediência é uma virtude que necessita ser cultivada na nossa vida de cristãos, não só de consagrados. Pode seguir. O primeiro grau da obediência, o primeiro grau da humildade, perdão, é a obediência sem demora. Então, a gente já foi falado não vai falar do capítulo 7º da humildade, né? Acho que vocês vão ter um mês inteiro, depois a gente vai ter sobre a humildade, que é um capítulo longo. Mas o primeiro grau da humildade é a obediência sem demora. Por quê? A gente já viu no slide anterior, né? Quem ouve a voz daquele que pede aqui nessa terra, ouve a própria voz de Deus. Quem executa, então, a ordem dada aqui, está executando a ordem dada por Deus. No capítulo 7º, fala lá de prontidão como o temor de Deus. E o temor de Deus, a gente sabe que é aquele dom do Espírito Santo que vai nos ensinar a ter esse grande amor por Deus, esse grande respeito, essa reverência a Deus. Então, isso é obediência no sentido de prontidão, porque diz lá o primeiro grau, é obediência sem demora, quer dizer, estar pronto, vai e faz. Então, essa prontidão é temor de Deus, é dar importância a Deus. E é peculiar, é particular para aqueles que nada estimam haver mais caro, mais importante que o Cristo. Se Cristo é importante para mim, eu sou obediente. Se ele não é importante para mim, também não é importante obedecer, né? Então, no capítulo 58, que eu já havia dito, para receber um noviço, São Bento coloca uma condição: que haja solicitude em ver se procura verdadeiramente a Deus, se é solícito com ofício divino, com obediência e os opróbrios. Então, são as características que São Bento pede daquele que quer ingressar no seu mosteiro. E eu diria que são as características que Jesus pede daqueles que querem segui-lo, porque se a gente ingressa no mosteiro, é porque nós queremos seguir mais radicalmente o Cristo. Se a gente se consagra pela oblação, é porque mesmo vivendo numa família, tendo outro estilo de vida, nós queremos também seguir radicalmente o Cristo. Então, temos que ser solícitos com o ofício divino, com a obediência e os opróbrios. E no capítulo 72, diz que nada absolutamente deve antepor a Cristo. E para a gente não antepor nada a Cristo, colocar sempre Cristo em primeiro lugar na nossa vida, a gente tem que obedecer a sua palavra. E a gente sabe, né? Seria uma graça muito grande se a gente recebesse Jesus um dia assim e ele dissesse para nós exatamente o que ele quer da nossa vida. Mas isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que através das pessoas, através das situações, ele vai mostrando a vontade dele. E a gente vai ser solícito a essa vontade se nós vamos obedecendo-nos uns aos outros. Pode seguir, Angélica. Por causa do santo serviço que professaram, por causa do medo do inferno, ou por causa da glória da vida eterna, desconhecem o que seja demorar na execução de alguma coisa. Logo que ordenado pelo superior, como sendo por Deus ordenada. Deles diz o Senhor, logo ao ouvir, obedeceu-me. Ver cada trechinho desse capítulo traz uma reflexão que nós poderíamos levar a noite inteira só num versículo. Nós vamos dar uma pincelada rápida, porque senão a gente não sai daqui, né? Mas no prólogo, que vocês já tiveram, o prólogo, acho que foi a primeira parte, foi uma de Genira, né? No prólogo 3, está lá escrito: a ti, pois, se dirige agora, é esse tempo, não é amanhã, nem é ontem, nem daqui a 5 minutos. É agora. A minha palavra, quem quer que sejas, que renunciando às próprias vontades, impunhas as gloriosas e poderosíssimas armas da obediência,
para militar sob o Cristo, verdadeiro Rei. Então, a obediência é agora. Não é para depois, não é para amanhã, e não é para qualquer um, não é para o meu vizinho, é a ti, quer dizer, é a nós, a mim, a você, né? Que Jesus está dizendo que é para obedecer. E tem nesse versículo 3, tem os 3 motivos pelos quais a gente obedece, né? Ou é por causa do santo serviço, a gente é tão santinho já que, eu professei, então agora eu tenho que ser obediente. Ou é por medo do inferno, se eu não obedecer eu vou para o inferno, porque eu vou estar vivendo de forma contrária àquilo que eu professei. Ou porque a gente já está num grau mais elevado que a gente quer a glória de Deus. Então, seja lá qual for o motivo de obedecer, obedeça. E Abraão, naquela passagem que Lázaro, o rico e Lázaro, nós meditamos esses dias, foi o evangelho de um dos dias da semana, quando o rico pede para que Lázaro mande lá para a terra o Lázaro de volta para divertir os irmãos, lembram disso? E Jesus diz a Abraão, não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, essa passagem de Lucas, ela me veio assim que eu comecei a preparar essa reflexão, e assim, se a gente não ouve aqueles que estão aqui junto conosco, vivendo conosco, que são profetas na nossa vida, porque falam em nome de Deus para nós, então mesmo que, né, e Abraão vai dizer lá, nem que um dos profetas volte, né? Então não adianta a gente ter manifestações esplendorosas de Deus. Se a gente não for obediente, não vai obedecer e pronto. Então a gente tem que obedecer por aquela causa que está em cima, né? Por causa do santo serviço que nós professamos. Eu acho que esse é o motivo pelo qual. O resto é tudo consequência, né? O medo do inferno, se a gente está vivendo segundo aquilo que Deus espera de nós, não temos por que temer o inferno, né? Nós temos que respeitar, fazer a nossa parte, mas medo não precisamos, porque nós sabemos que estamos no caminho. Pode ser que a gente passe um bom tempo no purgatório, né? Mas a gente não precisa achar que vai direto para o inferno, né? Então, é aquilo que diz São Bento, né? Não é para demorar nessa obediência. Essa obediência tem que ser logo, porque o chamado de Jesus para nós, como nós vimos lá no prólogo, é agora, é já. Pode seguir, por favor. O versículo 7 em diante, né? 7 ao 9. São esses mesmo, quer dizer, essas pessoas que, deixando imediatamente as coisas que lhes dizem respeito e abandonando a própria vontade, desocupando logo as mãos e deixando inacabado o que faziam, seguem com seus atos, tendo os passos já dispostos para a obediência à voz de quem ordena. E como num só momento, ambas as coisas, a ordem recém-dada e a ordem dada pelo mestre e a perfeita obediência do discípulo são realizadas simultaneamente. Aí, né, pense quando que a gente é mais obediente. A gente pode estar muito ocupado. Tocou o telefone, a gente atende. A campainha de casa tocou, a gente atende. Às vezes a gente até desliga, né? Nós mulheres, tá lá preparando o almoço, toca, você dá uma olhadinha na panela, dá para desligar ou para baixar o fogo, mas você vai atender a porta. É essa obediência que a gente tem que ter às coisas de Deus. Não é outra obediência. É deixar prontamente o que está fazendo e ir fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. E como é que a gente escuta essa voz de Deus, né? Porque a gente tem que escutar de alguma forma a voz de Deus. Eu acabei de falar que Jesus não vai vir assim e sentar do nosso lado e dizer: Angélica, querida, eu tenho te observado, eu acho que você pode ser ministra, pode ser oblata. Não vai acontecer. Pode ser que a Angélica seja muito santa, assim aconteça, né? Mas não, normalmente não é assim. Mas Deus vai sinalizando na nossa vida.
através das pessoas, através dos acontecimentos, através das necessidades da comunidade. E o que a gente tem que fazer? Estar com os ouvidos e o coração bem atentos. Porque a gente só vai ser capaz de largar tudo para obedecer à voz de Deus se a gente estiver com o coração também atento. No prólogo também diz, né? Inclina o ouvido do seu coração. Escuta, filho, os preceitos do mestre e inclina o ouvido do seu coração. Aí eu estava lembrando também de uma ordem que foi dada, assim de uma forma meio não ordenada, vamos dizer assim, né? Foi um pedido. Nas bodas de Caná. Jesus e Maria estavam lá naquela festa de casamento e Maria percebeu que não havia mais vinho. Prontamente, ela vai atender à necessidade daquele casal. Ela não quer estragar a festa, permitir que a festa do casal seja estragada, então ela vai falar com Jesus. Quando Jesus nega, ela faz o quê? Ela olha para os serventes e diz: fazei o que ele vos disser. Obedeçam a ele, ela quis dizer, que tudo vai ser resolvido. Então, gente, se faltar vinho na nossa festa, é só obedecer o que Jesus tem para nos dizer. E aí, quando que falta vinho na nossa festa? Falta vinho na nossa festa quando a gente deixa as tristezas do dia tomarem conta, a gente deixa as desavenças do trabalho, da vida de família, do relacionamento com o vizinho. Falta vinho. Então faz o que Jesus disser. Na dúvida, pergunta para ele. E ele vai responder, com certeza. E você, como bom discípulo, vai realizar ali, simultaneamente, a ordem dele, com a sua ação. Bom, vamos continuar? Apodera-se deles o desejo de caminhar para a vida eterna. Quando a gente começa a trilhar realmente o caminho da obediência, a gente passa a desejar a vida eterna. E São Bento fala no capítulo 4, e se vocês já tiveram, no 47, ter diariamente diante dos olhos a morte a surpreendê-lo. Confesso que eu demorei bastante para aceitar esse versículo. Imaginem, eu, novinha, entrando no convento, toda feliz, querendo fazer muita coisa, vou estudar a regra e ele fala que eu tenho que ter a morte diante dos olhos. Não quero isso, né? Mas quem tem a morte diante dos olhos, como tem de São Bento, não sei o que o irmão falou semana passada, ou foi a irmã de Genira que falou. Eu perdi a conexão semana passada. Mas esse ter a morte diante dos olhos é estar realmente fazendo aquilo que tem que se fazer. Não precisa mais. Aquilo que Deus espera que nós estejamos fazendo. Será que a gente tem essa leveza de dizer, agora eu não me lembro o santo que disse, se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você faria? E ele responde, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Será que nós responderíamos isso? Então, esse versículo 10 do capítulo 5 diz que quando nós estamos caminhando na obediência à vontade de Deus, nós temos o desejo de vida eterna. Nós temos o desejo de estar plenamente com Deus. Isso é vida eterna. É estar plenamente com Deus. E aí eles se lançam, diz lá o versículo 11, lançam-se como que de assalto ao caminho estreito do qual diz o Senhor. Estreito é o caminho que conduz à vida. Assim, não tendo como norma de vida a própria vontade, nem obedecendo aos próprios desejos e prazeres, mas caminhando sob o juízo e domínio de outro e vivendo em comunidade, desejam que um abade lhes presida. Então,
há esse desejo de que alguém seja o canal da graça para nós. A gente percebe que sozinho não vamos conseguir, mas é preciso que alguém faça essa ponte, né? Então, a figura do abade, para nós beneditinos, ela é, assim, a presença do Cristo na comunidade, né? E ele fala aí, vivendo em comunidade. E no prólogo 19, volto lá no prólogo, né? Que há de mais doce para nós, caríssimos irmãos, do que esta voz do Senhor a convidar-nos? O versículo 20. E eis que pela sua piedade nos mostra o Senhor o caminho da vida. O caminho da vida é o caminho de fazer a vontade de Deus. Isso é obediência. Ouvir com prontidão e realizar a vontade de Deus. Aí Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quando a gente conseguir dizer como São Paulo, que a nossa vida está realmente nas mãos de Deus, nós estaremos trilhando o caminho da obediência. Não é que a gente está querendo morrer, né? São Paulo, ele se coloca nessa passagem, ele se coloca dizendo que para ele não vai escolher mais se é viver ou morrer, porque para ele quer fazer a vontade de Deus. Quem dera nós sejamos tão obedientes a essa vontade, a ponto de chegar a fazer realmente que essa palavra seja a nossa vida. Próximo. Aí, imitam sem dúvida a máxima do Senhor, que diz, não vim fazer a vontade, mas daquele que me enviou. Daí eu estou puxando a brasa para minha sardinha aqui, com essas imagens, né? Ao centro, Padre Andréas e Madre Birgita, os primeiros da nossa congregação, o nosso fundador e a nossa primeira prioresa geral, a seguir essa regra de vida, essa regra linda de São Bento. Não vim fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Como fazer essa vontade? De muitas formas. Aqui no cantinho, perto da Madre Birgita, tem uma foto das Santas Madres no final do retiro, né? E esse jovenzinho que está aí no cantinho é o padre que pregou o retiro, né? Também no trabalho comunitário, na vida de família, naquilo que o Senhor precisa de nós, a gente está fazendo a vontade dele. Acreditar que isso é a vontade de Deus e não a minha. Então, e por causa de quê? Porque nós estamos imitando aquela máxima do Senhor. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Também é um passo muito grande para a vida de santidade, a gente se colocar nesse caminho. Nós sabemos bem, a irmã de Janira e eu sabemos bem, né, quantas vezes dói quando a gente está bem numa comunidade e aí vem a prioresa e diz, olha, nós precisamos de você lá em tal lugar. Ou num trabalho, a gente gosta e pedem outra coisa, né? Mas não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. Próximo. Mas essa mesma obediência só será digna de aceitação por Deus se o que é ordenado for executado sem tremor, sem delongas, não mornamente, não com murmuração, nem com resposta de quem não quer, porque a obediência prestada aos superiores é tributada a Deus. Então, não é porque o superior me manda, eu vou lá e faço, né? A gente não é robozinho que programa e vai lá e faz tudo. Não, não somos. Não somos máquinas. Somos pessoas. Então, tudo que a gente for fazer é com amor. Aí eu coloquei a obediência de São Bento
e a obediência de Santa Escolástica, nessas duas imagens. São Bento que, por obediência à santa vontade, ele foi convidado a ser abade do mosteiro de Vicovaro, mas ele chegou lá e ele encontrou costumes não muito cristãos, talvez, não muito monásticos ali, e ele tentou corrigir a atitude daqueles monges. Eles não souberam dialogar com São Bento e tentaram acabar com a história colocando veneno no seu vinho. Né? Diz que, está lá no livro de São Gregório também, que ele rezou e o cálice se partiu, o vinho se derramou. Então, e a gente vê assim um São Bento pronto a fazer a vontade de Deus, não aceito pelos seus, mas nem por isso ele deixou se moldar por aqueles que queriam que fizesse o que eles queriam. Ele não se adequou ao humano, ele continuou seguindo aquilo que Deus queria dele. E aí tem um paralelo, né? No último encontro dele com sua irmã escolástica, ela pede para ele ficar mais tempo. Ela queria conversar mais com seu irmão, e ele disse que não. Aí eu pensei no capítulo 68 da regra, que está aí do ladinho, se lhes são ordenadas coisas impossíveis. Quando a gente acha que alguma coisa que pediram para nós é muito difícil para nós, ou mesmo impossível. O que a gente deve fazer? A gente conversa, está lá no capítulo 68, não sei o que estou inventando. A gente conversa, coloca as nossas razões, a nossa impossibilidade, mas se o superior permanecer na sua determinação, confie em Deus e a palavrinha final lá, obedeça. A escolástica fez outra coisa, né? O irmão fiel à regra tinha que voltar para o mosteiro, porque não poderia permanecer fora do mosteiro durante a noite. Escolástica pediu a Deus e veio a chuva, né? E a chuva não permitiu que ele voltasse ao mosteiro e eles ficaram juntos aquela noite conversando das coisas de Deus. 3 dias depois, Escolástica morre. Então, esse diálogo dela com Deus, assim, me consola muito. Porque, às vezes, a gente acha que o superior pede, sim, coisas difíceis para nós, ou na nossa vida, né? Você acha, não, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho emprego, eu não posso fazer isso. Com o que eu vou conversar, então? Se não deu certo com o superior, segredinho, não brigue com o superior, porque vai dar mais problema. Reza. Se o problema está lá na tua casa, a questão da obediência, não adianta arrumar encrenca lá em casa. Reza. Se o problema é no trabalho, reza. Você já foi pelas vias humanas, não deu certo, faz como escolástica. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que obedecer a Deus. Pela harmonia, pelo bem da harmonia da nossa comunidade, pelo bem da harmonia na nossa família, pelo bem da harmonia no nosso trabalho, nas nossas relações sociais, a gente mantém o diálogo. Quando a gente percebe que nem com o diálogo a gente consegue reverter alguma situação, a gente reza, mas São Bento fala ali no final, obedeça. Que quando a gente desobedece, a gente perde a razão. Então, se foi uma coisa que vocês resolveram em família, e você está percebendo que poderia ser de uma outra forma, mas não há aceitação, não adianta discutir. Mas a oração resolve aí. Tá? Vamos continuar? Mais um versículo, versículo 16, 17.
E o que convém que seja prestada de boa vontade pelos discípulos. Deus ama aquele que dá com alegria, pois se o discípulo obedecer de má vontade, se murmurar, mesmo que não com a boca, mas só com o coração, ainda que cumpra a ordem, não será mais um ato aceito por Deus, que vê seu coração a murmurar, e por tal ação não consegue graça, e ainda mais incorre no castigo dos murmuradores. Então, as imagens que estão aí agora são da nossa vida. Como nós devemos obedecer? Com alegria, sem reclamar, seja lá o que for para a gente fazer. Eu coloquei aqui no cantinho a imagem da Angélica na porta da nossa igreja. Eu não conheço o padre, porque em todo estado de vida tem que ter obediência. E obediência sem reclamar, sem murmurar, porque senão não vai resolver. Senão a gente vai cair no castigo daqueles que reclamam, dos murmuradores. E nós não queremos isso. Nós queremos ser aqueles que têm a graça de Deus. Então vamos obedecer por amor e com amor, de boa vontade, de São Bento. Né? E São Bento usa a palavra também, né? Deus ama quem dá com alegria. Então é aquilo de novo. Não adianta eu fazer só porque mandaram. Não sou robozinho. Sou pessoa, mas sou pessoa que tem vida com Deus. E na minha vida com Deus, eu sou capaz de obedecer por amor. Porque aquilo que eu não obedeço por amor, olha ali, no versículo 18, não será aceito por Deus. Então, não é de qualquer jeito. E não é um peso, gente. A gente acha obedecer é difícil, alguém fica mandando, mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, se torna uma alegria. Próximo. Peraí. Estamos terminando. Ah, que pena. Aqui tem algumas imagens de São José. Eu gostaria de terminar esse momento olhando para a obediência de São José. Nós celebramos sexta-feira São José, padroeiro principal da igreja, pai adotivo de Jesus, e nosso exemplo, a gente recorre a ele o tempo todo. E vamos olhar para a obediência de São José. Primeiro, ele está lá noivo de Maria e ela fica grávida. José é homem justo, diz a Bíblia. E a palavra justo na Bíblia não é no sentido de justiça. A gente acha que é no sentido de justiça. Mas o justo na Bíblia é aquele que se ajusta à vontade de Deus. Aquele que faz plenamente cumprir a vontade de Deus na sua vida. Então, a gente pode dizer que José era obediente. Quando ele vai dormir preocupado e já com a solução do problema, né? Maria está grávida. Se ele a denunciasse, ela seria apedrejada. Eu vou fugir. Eu vou embora. Abandono Maria. Assim, a imagem de quem não presta fica sendo a minha. E Maria fica preservada. Aí depois tem a imagem aí, depois que Jesus nasce, e de novo em sonho o anjo vem dizer para José, fugir com a família para o Egito.
porque Herodes está perseguindo o menino. E ele vai. Ele faz de novo aquilo que Deus quer. Ele recomeça a sua vida lá no Egito, fica lá até a morte de Herodes. Depois a gente tem mais algumas imagens dele aí com Maria, dele com Jesus na carpintaria, dele com Jesus no colo e o lírio. Então, vamos pensar, será que a minha obediência é a de José, que prontamente assume a vontade de Deus como sendo sua e que cuida, porque eu só consigo ver um José muito carinhoso, muito atencioso com Maria e com Jesus. Um José muito preocupado em que não falte nada materialmente, mas que também se preocupou em levar Jesus ao templo, em cumprir toda a lei. Então, essa obediência à lei de Deus que aparece aí também na vida de José. Ele não questiona, ele sabia que era o filho de Deus. Maria contou para ele o diálogo que ela teve com o anjo. E, no entanto, ele faz tudo o que todos os pais faziam. Ele apresenta seu filho no templo, ele leva o filho para celebrar as festas no templo, porque aos 12 anos, a gente vê lá no Evangelho de São Lucas, que eles foram a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e lá eles perdem Jesus. Então, a gente vê um José ocupado plenamente em fazer a vontade de Deus. E eu gostaria de terminar assim essa reflexão pedindo, então, que nós tenhamos uma gotinha dessa obediência de São Bento, de São José e também a obediência de Santa Escolástica, que é a obediência que acaba deixando tudo nas mãos de Deus. Que quando quer alguma coisa, tenta, mas quando não consegue, Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Que lindo, irmã. Muito obrigada pelas belas palavras, pela reflexão. Como é gostoso a gente pegar um capítulo e refletir assim, né? Quantas coisas vêm ao nosso coração, quantos momentos da nossa vida vêm ao nosso coração. E a gente pensa, se eu tivesse obedecido, não é? Então vem, mas assim, a nossa jornada da vida é um eterno aprendizado. Como disse o Papa, somos seres em construção. E a gente vai vivendo e a gente vai se evoluindo, a gente vai aprendendo que com a obediência o nosso caminho vai ficando melhor, a gente vai sofrendo menos, a gente vai aprendendo a, de fato, escutar o que Deus tem a nos dizer, né, irmã? Como a irmã disse, né? Quando a gente aprende a escutar com os ouvidos do coração o que Deus tem a nos dizer, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais belo, o nosso caminho de vida se torna mais belo, as pessoas se tornam mais belas, a gente passa a aprender a amar diferente. Eu acho que esse realmente é o amar como Jesus amou, é o amor que Jesus nos pede. Mas a gente apanha até aprender isso, não é, irmã Janira? A gente apanha, né, irmã Silvia, para aprender a se amar como Jesus amou, a obedecer como José, como Jesus obedeceu. Jesus era Deus, mesmo assim ele obedeceu. Obedecia a José, obedecia a Maria, e a gente muitas vezes não obedece. Como agora, a gente precisa obedecer às regras, ficar em casa, usar a máscara, né? Passar o álcool em gel nas mãos. Muita gente não está obedecendo, e olha o que está acontecendo, né? Afeta o outro. E aí eu peco, porque eu não obedeço, eu não busco o meu dever sistêmico para com o outro. Eu desobedeço.
Então, vamos obedecer. E Deus fala, mas a gente precisa aprender a escutar na oração, na meditação, na contemplação. Aí a gente realmente escuta o que Deus tem a nos dizer, né? Irmã Janira, quer falar mais alguma coisa para a gente? Só assim, como a irmã já falou, eu gostei bastante, que realmente essa obediência, né, que alegra o coração de Deus, é aquela que a gente realmente faz por amor, né? Não por uma obrigação, mas tudo que a gente faz por amor a Deus se torna uma alegria, né? Que agrada a Deus e quando a gente dá com alegria. Então, as imagens, né, as fotos que a irmã colocou, realmente a gente vê bem claro que é isso, né? Às vezes parece coisa que está sendo pedido, parece ser difícil tal, mas quando a gente coloca com alegria para obedecer realmente o que está sendo pedido, a gente tem realmente como consequência a verdadeira alegria que vem de Deus, né? Então, essa união realmente com Jesus, de fazer realmente a vontade do Pai, vai tendo os frutos. Nós vamos também já colhendo agora aqui, né? Sabendo que nós vamos receber também a vida eterna, né? Que nós buscamos aí com olhar realmente para Deus, né? Para viver já agora esse momento, não esperar, né? A morte para a gente viver já o céu aqui, como você tem falado, né? Desse livro da Anselmo Green, né? O céu começa em você. Então, já aqui a gente viver realmente esse céu, já fazendo a vontade de Deus, seguindo realmente esse exemplo do próprio Cristo, né? Que é por ele que a gente faz. E ele obedeceu, sendo filho, né? Até a morte. Parece, quando você olha a obediência como uma coisa assim pesada, né? Negativa. Mas não é. Quando a gente olha que Jesus, ele obedeceu até a morte, morte de cruz, né? Mas teve a ressurreição. Então, nós passamos, às vezes, em algum momento difícil na questão da obediência, né, por coisas que a gente, às vezes, não entende no momento, mas nós temos a ressurreição, né, nós temos a alegria que nós recebemos de Deus. E essa obediência que São Bento nos pede, realmente, é a obediência, primeiramente, à vontade de Deus. As pessoas são, né, assim, presença realmente de Deus também nos acontecimentos, né, que a gente obedece, mas primeiramente nós obedecemos a Deus através daquelas pessoas, dos acontecimentos, e quando nós nos colocamos realmente nessa escuta de fazer o que Deus nos pede, né, a cada dia, nas pequenas coisas, nós vamos vendo que realmente o que nos dá essa verdadeira alegria é você dar também com alegria, sem murmurar, né? Como a gente viu aí nesse capítulo também, a murmuração, né? O que quer dizer murmuração? É você fazer com má vontade, não com boa vontade o que está sendo pedido, né? Então, se você faz com má vontade, já perdeu todo o seu, né? A eficácia ali daquele momento que você está fazendo, porque daí para você mesmo não vai fazer bem, né? Quando você murmura. Agora, quando a gente faz com alegria o que é pedido, sem murmuração, nós mesmos já nos sentimos bem e fazemos também outras pessoas sentirem bem. Essa é a graça que nós recebemos imediato, né? Quando nós obedecemos sem murmurar, fazemos com alegria o que é pedido. Então, isso fica bem claro para nós nesse capítulo da obediência, né? Fazer realmente por amor as coisas e com alegria. Que é isso que Deus ama aquele que dá com alegria, né? Então, é bem isso que fica para nós. E muito importante, muito interessante tudo que a irmã partilhou, assim, vem de muita aprendizagem, né? Para a gente realmente refletir para a nossa vida, né? Foi sim, irmã. Muito bem colocado. Nós temos alguns comentários aqui no Facebook. Frei Guilherme está acompanhando a gente pelo Facebook. Oi, Frei Guilherme, tudo bem? Benedicite, entra aqui na sala com a gente para dar uma bênção final, né? Frei Guilherme, sempre disposto a atender-nos. Né? Tem a Yolanda Aprile, que é uma oblata, sempre conosco. Oi, Yolanda.
Maurício Soares, é um oblato, que vai também participar conosco. Ana Lívia, belas palavras, irmã Silvia. É conhecida da irmã. Gabriela Freire Guimarães, belas palavras, irmã Maria Silvia Vieira. A Yolanda dando os parabéns. Que legal, né? E deixa eu ver aqui. Dona Tizuco quer falar alguma coisa para a gente? Não? Elisa? Não? Irmã, aquele padre que está comigo é o padre Carlinhos. Ele celebrou uma missa, né, para nós o ano passado, retrasado, né, irmã? No final do ano. Foi. Ele é prudentino, foi oblato também, foi oblato beneditino, amigo de infância meu. Sempre que ele vem aqui a Prudente, a gente põe ele para celebrar umas missas para a gente, para matar a saudade. E ele está em São Luís do Maranhão, ele é reitor lá, ele é padre deoniano. Ele está em São Luís do Maranhão, ele é reitor da paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E está lá. A mãe dele mora aqui em Prudente ainda, e está lá. E deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Valéria, boa noite. Oi, Valéria. Valéria do Rio de Janeiro, também aqui conosco. Que legal. Bom, aqui eu não tenho nem mais uma pergunta, não tem nenhuma pergunta. Frei Guilherme, que bom estar aqui de novo. Uma alegria para nós tê-lo conosco, Frei Guilherme. Sempre é, né, irmã? E tem mais capítulo para ele fazer aqui com a gente. Bom, acho que estamos terminando, então, a reflexão do capítulo 5º da regra de São Bento. Fala da obediência, um dos capítulos principais da regra. É o capítulo 5, o 6 e o 7, né? É considerado o coração da regra. Então, um momento muito importante para a gente, sobretudo nesse período que estamos vivendo, para que a gente busque harmonizar a nossa dimensão espiritual. Nós, enquanto humanos, somos seres formados de algumas dimensões, né? Biológica, psicológica, social e a espiritual. E a nossa dimensão espiritual é muito importante, que a gente mantenha sempre a vida espiritual em harmonia, que a gente busque esse momento de oração, momento de reflexão, momento de meditação, de contemplação, através da Lexio Divina, da liturgia das horas, das missas mesmo online. Que as missas não sejam somente um rito, mas sim um momento de grande encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai. A missa, sem uma espiritualidade bem vivida, é somente um rito. E não é isso que a gente quer, né, irmã? Não é isso que Deus pede para nós. Assim como a regra do nosso Pai São Bento também é uma regra para a nossa vida. Não é só para os monges ou para as irmãs que estão dentro dos conventos ou lá dentro dos mosteiros, mas para nós oblatos, que pela oblação a gente se compromete a viver isso no nosso dia a dia, e também para os leigos. Isso ajuda as famílias a encontrarem mais harmonia, ajudam cada um de nós a buscar mais a Deus, a buscar a espiritualidade. E a nossa espiritualidade, com E minúsculo, nos leva ao encontro com o nosso Deus, com o nosso Pai. E como a irmã disse, né? Reza. Diante de todas as situações, reze. Reze. Essa situação toda vai passar. Vamos rezar, vamos nos abrir com Deus. Quando eu faço seminários com uma amiga minha, psicóloga, ela sempre fala assim, faz uma pergunta. Você reza você? O que é você rezar nós? É se colocar diante de Deus realmente como nós somos. E quem eu sou? Onde eu estou na minha jornada de vida? O que eu estou fazendo pelo próximo?
Então, são questões que a gente precisa, sim, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para melhorar. E essa questão de hoje, a obediência, fica aqui a questão. Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou fazendo o que nosso Pai realmente quer que eu faça, quer que nós façamos aqui? É um período que a gente precisa ter muita obediência nas nossas orações, no nosso comportamento social para com o outro está precisando de mim. E a felicidade a gente encontra diretamente no servir. A felicidade está diretamente ligada ao servir. Eu estou servindo ao meu irmão que está precisando de ajuda neste momento. Eu estou intercedendo pelos meus irmãos que estão doentes ou desempregados ou passando alguma necessidade em casa. É um momento, né, de obedecer e passarmos por essa questão toda de uma forma boa, de uma forma humanizada. Vai passar essa pandemia, né? Vai passar. Assim como a gripe espanhola passou, e vendo as fotos, numa das fotos estava a irmã Elguiva, né? Que saudade dela. Foi aniversário de 106 anos, né, irmã? Ali, aquela foto. E como ela teve que obedecer. Uma alemã ter que vir para o Brasil, né? E quando ela veio para o Brasil, a adaptação dela, com certeza, não foi fácil, né, irmã? Deve ter sido difícil receber uma ordem para vir para o Brasil, mas ela obedeceu. Nós que conhecemos a irmã Elguiva mais de perto, a gente pôde viver. A gente via nos olhos dela a felicidade. Foram ali 106 anos de vida, mais de 80 anos de vida religiosa. Então, vida de obediência, uma vida de entrega. E que vida bonita, que história bonita que a irmã deixou para nós, né? Muito bom. Bom, irmã Silvia, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua reflexão. Com certeza trouxe, bom, para mim trouxe muita coisa boa, muita alegria, que eu vou guardar no meu coração e vou aplicar no meu dia a dia. Obrigada a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco aqui pelo Facebook, tem bastante gente acompanhando pelas redes sociais. O vídeo fica gravado, tá? Quando quiserem ver novamente essa espiritualidade, é só acessar ou o meu Facebook ou da irmã de Janira. Também está lá, eu já compartilhei, tá? E vamos, então, terminar. Desejo a todos uma boa semana de oração, uma boa semana de espiritualidade, de vivência do Ora et Labora. Irmã Janira, fazer a oração final, ou irmã Silvia, vocês decidem. Quer fazer, irmã Silvia? Encerrar voltando às bodas de Caná. Acho que quando Maria chamou Jesus para explicar, aqueles servos ficaram esperando que ela fosse fazer alguma coisa muito importante, né? E ela olhou para eles e falou: façam o que ele vos disser. Então, essa nossa semana que se inicia, vamos olhar para todas as situações dos nossos dias, dos momentos. Um dia tem muitas horas, né? E a gente tem que tomar, às vezes, decisões rápidas, que a gente tenha essa serenidade de Maria e dizer para nós mesmos: faça o que Jesus te disser. Então, que nós possamos pensar sempre em realizar a vontade de Deus e não a nossa. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos rezar uma Ave Maria por toda essa situação que nós estamos vivendo, agradecendo que nós estamos aqui, que nós estamos bem, mas pedindo especialmente por aqueles que não têm a mesma graça. Pelas famílias que estão com a doença na sua casa, com o desemprego, com a necessidade.
os empresários que estão com as contas batendo à sua porta e tendo que tomar decisões que para eles são difíceis também, para que o Senhor olhe com amor para toda essa situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma ótima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Lembrando que no próximo domingo, domingo de Ramos, né? Já. Nós teremos aqui a reflexão do capítulo 6º, vai ser o Diego, nosso irmãozinho oblado também, nosso seminarista, o Diego Biaki. E nós vamos falar sobre o silêncio, que é o capítulo que trata do silêncio. Então, muito obrigada a todos, obrigada a todas que estiveram conosco aqui, o irmão Maurício, Ana Lívia, a Gabriela, Yolanda, Rejane também, Frei Guilherme, a Elisa, a Dona Tizu, que estão sempre aqui conosco, irmã de Janira, irmã Silvia, obrigada mais uma vez, que alegria tê-la conosco, venha sempre, todos os domingos, estaremos aqui. Benedicite a todos, boa semana, que nosso Pai São Bento interceda por todos nós, junto a Deus, né? Até o próximo domingo. Tchau, gente. Tchau, tchau.